Ela estava limpando o quarto de hotel quando o milionário entrou e fez uma pergunta complexa em inglês sobre literatura. Todo mundo achou que a faxineira não entenderia, mas ela respondeu em inglês perfeito, deixando a sala em completo silêncio. Ninguém imaginava que aquela brasileira humilde tinha um doutorado em literatura por uma das universidades mais prestigiadas do mundo. E aí, de onde você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui embaixo. Se gostou dessa história inspiradora, se inscreva no canal e deixa seu like. Tem muito mais histórias incríveis por vir. A sala de concertos permanecia em absoluto silêncio enquanto os dedos de Marina Alves deslizavam pelas teclas do piano. Sentada no palco iluminado do Teatro Municipal de São Paulo, a jovem de 27 anos executava uma interpretação emocionante de Chopin que fazia os espectadores prenderem a respiração. Seus olhos castanhos, intensos e concentrados, ocasionalmente se fechavam quando atingia as passagens mais profundas da peça. As mãos delicadas, com unhas curtas e sem esmalte, moviam-se com uma precisão que sugeria anos de treinamento em conservatórios prestigiosos. Ninguém poderia imaginar que, em algumas horas, Marina estaria usando essas mesmas mãos para limpar mesas e recolher pratos sujos no restaurante Portofino, onde trabalhava há quase 3 anos. Pianista de dia, garçonete de noite, costumava brincar com sua melhor amiga, Débora. Mas a realidade não tinha graça nenhuma. O sonho de se tornar uma concertista profissional parecia cada vez mais distante. Aos domingos, Marina tinha permissão para utilizar o piano do restaurante antes do horário de abertura, um pequeno consolo oferecido pelo gerente, Antônio, que reconhecia seu talento, mas não podia fazer muito mais para ajudá-la. Na plateia daquela manhã de domingo, entre os poucos frequentadores do teatro que compareciam aos recitais gratuitos de artistas desconhecidos, estava Gustavo Mendonça, famoso maestro brasileiro recém-retornado ao país após 15 anos conduzindo orquestras na Europa. Seus olhos azuis, emoldurados por rugas de expressão e sobrancelhas espessas, não se desviaram de Marina nem por um segundo durante toda a apresentação. Quando o último acorde se dissipou no ar, houve um breve momento de silêncio antes dos aplausos. Marina ergueu o olhar para agradecer e, por um instante, seus olhos encontraram os de Gustavo. Algo naquele olhar a fez estremecer. Não sabia quem era aquele homem elegante de cabelos grisalhos, mas reconheceu nele uma intensidade que a deixou desconcertada. O que Marina não poderia imaginar é que aquele encontro casual seria o início de uma jornada que transformaria completamente sua vida e a obrigaria a confrontar o segredo doloroso que a mantinha presa entre 2 mundos tão distintos. "Você tem noção de que horas são?", vociferou Antônio, o gerente do Portofino, com as mãos na cintura e o rosto avermelhado. "É a 3ª vez este mês, Marina. Me desculpe, o recital terminou mais tarde e o metrô estava sempre uma desculpa." Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos ralos. "Eu valorizo seu talento, mas preciso de funcionários confiáveis. Esta é sua última chance, entendeu?" Marina assentiu, sentindo o peso da humilhação enquanto vestia o uniforme preto e branco no pequeno vestiário dos fundos. Através da fresta da porta, podia ver o movimento crescente no restaurante. Domingo à noite era sempre lotado. Enquanto amarrava o avental na cintura, observou seu reflexo no espelho manchado. Quem era ela, afinal? A pianista aplaudida de pé naquela manhã ou a garçonete que agora se preparava para sorrir mecanicamente por gorjetas? Ajeitou os cabelos escuros em um coque firme e respirou fundo, preparando-se para entrar em cena. Uma performance muito diferente daquela do teatro. "Table 5 VIP. Sofia, a hostess", murmurou ao passar por ela. "Maestro Gustavo Mendonça e convidados." O Antônio está se descabelando para impressioná-lo. O coração de Marina falhou uma batida. Então aquele homem que a observara tão intensamente era o famoso maestro. Por que estava ali? Coincidência? Lembrou-se das histórias que ouvira sobre ele. Um gênio musical, exigente e implacável, que havia transformado a Filarmônica de Viena e agora retornava ao Brasil para assumir a Orquestra Sinfônica Estadual. Ao aproximar-se da mesa, Marina sentiu suas mãos tremerem levemente. 4 pessoas jantavam,
envolvidas em animada conversa. Gustavo estava de costas para ela, gesticulando, enquanto falava. Foi uma mulher elegante à sua direita quem primeiro notou a presença de Marina. "Ah, finalmente!" exclamou ela com um sorriso forçado. Gustavo virou-se e, por um segundo, não demonstrou reconhecê-la. Então, seus olhos se arregalaram levemente. "Você não estava no Teatro Municipal esta manhã?" perguntou ele, interrompendo a própria frase. O silêncio caiu sobre a mesa enquanto todos os olhares se voltavam para Marina. Ela sentiu o rosto queimar. O que responderia agora? "Sim, senhor", respondeu Marina, mantendo o profissionalismo enquanto entregava os cardápios. "Posso trazer algo para beberem?" Gustavo continuou observando-a com intensidade, ignorando sua pergunta. "Você é a pianista que interpretou Chopin esta manhã. Notável técnica." Sua voz grave e bem articulada captou a atenção de todos à mesa. "O que faz trabalhando como garçonete?" A mulher ao lado dele pigarreou, visivelmente desconfortável com a quebra de protocolo social. "Gustavo, por favor." "A moça está trabalhando." "Estou apenas curioso, Elisa", respondeu ele sem desviar os olhos de Marina. "Raramente vejo tal sensibilidade interpretativa em alguém tão jovem." Marina sentiu-se dividida entre o orgulho pelo reconhecimento e a vergonha de sua situação. As outras mesas começavam a exigir atenção e ela podia sentir o olhar de Antônio queimando em suas costas. "É complicado, senhor. Recomendo o vinho Barolo para acompanhar os pratos italianos." Ela tentou retomar o controle da situação, mas Gustavo não desistiria tão facilmente. "Onde estudou?" insistiu ele. "No Conservatório Municipal por alguns anos." Ela hesitou, mas tive que interromper. Antes que o maestro pudesse fazer mais perguntas, Antônio apareceu ao lado de Marina com um sorriso exagerado direcionado à mesa. "Maestro Mendonça, que honra tê-lo em nosso humilde estabelecimento. Permita-me apresentar nossas sugestões do chefe pessoalmente. Marina, atenda à mesa 12, por favor." Com um aceno discreto, Marina afastou-se, sentindo o olhar de Gustavo seguindo-a. Durante o restante da noite, ela evitou a mesa 5 sempre que possível, delegando o atendimento a outros garçons. Ainda assim, podia sentir a presença do maestro, sua atenção ocasionalmente voltando para ela enquanto trabalhava. Quando o expediente terminou, passava da meia-noite. Exausta, Marina trocou de roupa e preparou-se para a longa viagem até seu apartamento na periferia. Ao sair pelos fundos do restaurante, sobressaltou-se ao encontrar uma figura aguardando na penumbra. "Senhorita Alves." A voz de Gustavo Mendonça ecoou no beco estreito. "Precisamos conversar." Em sua mão, ele segurava uma pasta com o logotipo da Orquestra Sinfônica Estadual. "Não sei o que o senhor espera de mim." Marina ajustou o casaco contra o vento frio da noite paulistana, encarando o maestro com desconfiança. Estavam sentados em um café 24 horas próximo ao restaurante, o único lugar aberto àquela hora. Uma xícara de café fumegante repousava intocada entre as mãos de Marina, enquanto Gustavo folheava documentos que tirara da pasta. "Espero honestidade." Ele empurrou na direção dela um recorte de jornal amarelado. 6 anos atrás, a jovem prodígio Marina Alves era cotada para representar o Brasil em Viena. Depois, simplesmente desapareceu do mundo musical. Marina sentiu o estômago afundar. Aquela parte de sua vida parecia pertencer a outra pessoa, uma versão dela que não existia mais. As circunstâncias mudaram. Respondeu evasivamente, desviando o olhar. "Circunstâncias sempre mudam. O talento permanece." Gustavo inclinou-se para a frente. "Estou montando uma nova orquestra. Precisamos de um pianista solista para a temporada de estreia. Quero que faça o teste." A proposta tão direta e inesperada deixou Marina sem palavras. Por um instante, permitiu-se imaginar os ensaios, as apresentações, a música voltando a ser o centro de sua vida. Então, a realidade a atingiu como um golpe. Impossível. Ela balançou a cabeça. "Trabalho 6 dias por semana. Não toco profissionalmente há anos. Não tenho tempo para ensaiar nem..." "Desculpas." Gustavo a interrompeu com um gesto impaciente. "Vi você tocar esta manhã. Suas mãos não esqueceram. O que aconteceu realmente para abandonar tudo?" Os olhos de Marina arderam com lágrimas contidas.
Aquele homem não tinha ideia do que estava perguntando, dos sacrifícios que fizera. Algumas escolhas não são realmente escolhas, maestro. Sua voz saiu mais firme do que esperava. E algumas histórias não são para serem compartilhadas com estranhos. Algo no tom de Marina pareceu atingir Gustavo. Seu olhar, antes inquisitivo, suavizou-se. Na próxima sexta, às 10 da manhã, ele deslizou um cartão sobre a mesa. Apenas ouça o que tenho a dizer. Depois decida. Marina encarou o cartão sem pegá-lo. Levantou-se, deixando algumas notas para pagar o café. Obrigada pela oportunidade, mas minha resposta é não. Ao virar-se para sair, ouviu a voz grave de Gustavo atrás dela. Conheci seu pai, sabia? Eduardo Alves foi um dos maiores músicos com quem já trabalhei. Marina congelou, a mão na maçaneta da porta. Como ele ousava mencionar seu pai? Aquela ferida mal cicatrizada que ela tentava ignorar todos os dias. Sem se virar, respondeu com voz trêmula. Meu pai está morto para mim. E saiu para a noite, deixando Gustavo sozinho com o cartão intocado sobre a mesa. O pequeno apartamento de Marina, na zona leste de São Paulo, era quase tão silencioso quanto ela. Paredes finas que deixavam passar os ruídos dos vizinhos. Uma janela que não fechava completamente, permitindo que o barulho do tráfego entrasse junto com o ar poluído. Um piano digital antigo, coberto por uma fina camada de poeira, encostado contra a parede do único quarto. Naquela noite, após o encontro com Gustavo, Marina não conseguiu dormir. Caminhou descalça pelo apartamento como um fantasma, os pensamentos girando sem controle. Parou em frente ao piano, hesitando antes de remover o pano que o cobria. As teclas amareladas pelo tempo aguardavam seu toque. Sem ligar o instrumento, seus dedos começaram a pressionar silenciosamente as notas, seguindo a memória muscular de uma sonata de Beethoven. O silêncio daquelas teclas era uma metáfora perfeita para sua vida. Todos os movimentos de uma musicista sem produzir som algum. Na pequena estante ao lado do piano, uma fotografia emoldurada mostrava uma Marina mais jovem, de cabelos mais compridos e sorriso radiante, ao lado de um homem alto de cabelos grisalhos. Eduardo Alves, seu pai, renomado violinista que havia abandonado a família quando Marina tinha apenas 15 anos, deixando-a sozinha para cuidar da mãe doente. Por que ele teve que mencionar você? Sussurrou para a fotografia, sentindo a raiva familiar subindo pela garganta. Às 5 da manhã, sem ter dormido, Marina tomou uma decisão. Ligou o piano digital, colocou os fones de ouvido para não incomodar os vizinhos e começou a tocar. Primeiro escalas, para aquecer os dedos, depois etudes para testar a técnica. Por fim, a peça que seu pai sempre pedia que tocasse, Clair de Lune, de Debussy. As horas passaram despercebidas. Quando o alarme tocou às 9, Marina percebeu que havia tocado sem parar por 4 horas. Seus dedos doíam, mas de uma forma reconfortante, como um abraço de um velho amigo. No metrô lotado a caminho do trabalho, Marina notou o cartão de Gustavo que havia enfiado no bolso antes de sair do café. Virou-o entre os dedos, pensativa. No verso, ele havia escrito à mão: a música cura todas as feridas, até mesmo as que seu pai causou. Ao chegar ao restaurante, foi recebida por um Antônio agitado. Você não vai acreditar, exclamou ele, segurando-a pelos ombros. O maestro Mendonça ligou pessoalmente para o dono. Falou sobre seu talento, sobre como é um desperdício você estar aqui. Senhor Portofino está disposto a ajustar seu horário para que você possa fazer testes para a orquestra. Marina sentiu o chão sumir sob seus pés. Como Gustavo ousara interferir em sua vida daquela forma. Eu não pedi isso, protestou sentindo-se encurralada. Não seja boba. Antônio sorriu, sem perceber seu desconforto. Esta é a oportunidade de uma vida. Ah, e tem mais. Ele estendeu um envelope pesado. Chegou para você esta manhã, entrega especial. Marina abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro, uma partitura antiga e levemente amarelada. O concerto para piano no Pris-3 de Rachmaninoff. Na primeira página, uma mensagem, escrita à mão. Este era o concerto favorito de seu pai. Ele nunca conseguiu ouvir você tocá-lo. Talvez seja a hora de mudar isso. O Teatro Municipal de São Paulo, com seu imponente estilo neoclássico, havia sido o palco dos sonhos de Marina durante toda a adolescência.
Agora ela subia as escadarias de mármore, sentindo-se uma intrusa, carregando a partitura de Rachmaninoff como um peso insuportável. O grande salão de ensaios estava vazio, exceto por um piano de cauda Steinway no centro, e Gustavo Mendonça, que lia algumas anotações, sentado em uma poltrona de veludo vermelho. Achei que não viria, comentou ele sem levantar os olhos. Vim dizer pessoalmente que não aceito sua interferência na minha vida. Marina colocou a partitura sobre o piano com um gesto firme. Não tenho interesse em usar meu pai como moeda de troca para qualquer oportunidade. Gustavo finalmente a encarou, uma expressão inesperadamente suave em seu rosto geralmente austero. Sente-se, por favor. Ele indicou o banquinho do piano. Toque um trecho, qualquer um, e se depois disso ainda quiser ir embora, eu prometo nunca mais procurá-la. Marina hesitou. A tentação de tocar aquele magnífico instrumento era quase irresistível. Com um suspiro de frustração, sentou-se ajustando a altura do banco meticulosamente. Suas mãos pairaram sobre as teclas por um momento. Que peça escolheria? Nada de Rachmaninoff, decidiu, recusando-se a ceder à manipulação de Gustavo. Em vez disso, começou a tocar a Sonata ao Luar de Beethoven, deixando que a familiaridade da peça acalmasse seus nervos. As notas fluíam como água, preenchendo o salão com uma melancolia profunda. Marina fechou os olhos, permitindo-se ser transportada pela música, esquecendo momentaneamente onde estava e por quê. Quando o primeiro movimento terminou, abriu os olhos para encontrar Gustavo muito próximo ao piano, observando-a com uma intensidade perturbadora. Você toca como ele, disse baixinho. Não me compare a ele. Marina retrucou, levantando-se bruscamente. Não é comparação, é genética. Gustavo não recuou. A mesma paixão, a mesma precisão técnica, mas você tem algo que Eduardo nunca teve. Autenticidade emocional. Marina sentiu-se desarmada pela observação. Toda a sua vida fora comparada ao pai, sempre à sombra do grande Eduardo Alves. Ouvir que possuía algo que ele não tinha era desconcertante. Sua mãe, Gustavo prosseguiu cuidadosamente. Ela ainda faleceu há 5 anos. Marina sentiu a familiar pressão no peito. Esclerose múltipla. Cuidei dela sozinha depois que meu pai decidiu que sua carreira era mais importante que sua família. Sinto muito. A sinceridade na voz de Gustavo a surpreendeu. Eduardo nunca se perdoou por isso. Como você sabe? Marina perguntou subitamente alerta. Gustavo caminhou até sua pasta e retirou um envelope fino. Por que ele me escreveu esta carta 3 meses antes de morrer? Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Morrer? Seu pai estava morto? Do que você está falando? Meu pai está vivo na Europa dando concertos e... A expressão de Gustavo respondeu antes que ele pudesse falar. Uma mistura de compaixão e surpresa. Marina, seu pai faleceu há 8 meses em Viena. Câncer no pâncreas. Você não sabia? O mundo ao redor de Marina pareceu desacelerar. Uma tontura repentina a fez agarrar-se à borda do piano para não cair. Como não sabia? Por que ninguém a informara? Gustavo estendeu o envelope em sua direção. Ele me pediu para encontrá-la e entregar isto. Levei tempo, mas finalmente cumpri minha promessa. Marina fitou o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. As últimas palavras de um homem que ela passara anos odiando e agora era tarde demais para qualquer reconciliação. O apartamento de Marina estava silencioso como um túmulo quando ela retornou do teatro. O envelope de Eduardo permanecia fechado, queimando em seu bolso como brasa. Não tivera coragem de abri-lo na frente de Gustavo, de expor sua vulnerabilidade diante de um estranho. Sentada na pequena mesa da cozinha, encarou o envelope por longos minutos. O nome dela escrito na caligrafia familiar de seu pai, ligeiramente inclinada para a direita, as letras conectadas em um fluxo contínuo, como notas em uma partitura. Com dedos trêmulos, finalmente abriu-o. Minha querida Marina, quando você ler esta carta, já terei partido. Os médicos me deram 3 meses, talvez menos. É estranho como a iminência da morte traz clareza. Passei anos fugindo de responsabilidades, de arrependimentos de você. Agora não posso mais fugir do tempo que se esgota. Não peço seu perdão. Não o mereço. Abandonei você e sua mãe quando mais precisavam de mim.
por covardia disfarçada de ambição. Cada aplauso que recebi nos últimos anos soava vazio, sabendo o preço que você pagou por meu egoísmo. Acompanhei sua carreira promissora à distância e depois seu desaparecimento do mundo musical. Entendo por que precisou parar, para cuidar de sua mãe, assumindo a responsabilidade que deveria ter sido minha. A culpa por roubar seus sonhos me acompanhará até meu último suspiro. Deixei instruções para que Gustavo a encontrasse. Confio nele como em poucos. Ele pode parecer severo, mas tem um coração generoso. Se alguém pode ajudá-la a retornar à música, é ele. Todo o dinheiro que acumulei está em uma conta em seu nome. São apenas números que não podem compensar os anos perdidos, mas talvez possam financiar um recomeço. Os detalhes estão com meu advogado em São Paulo, Dr. Martins, cujo contato anexei. Meu último desejo é ouvir você tocar novamente, mesmo que seja do outro lado. Toque o Rachmaninoff por mim, filha. Ele sempre foi grande demais para minhas mãos, mas as suas mãos foram feitas para ele, com amor e arrependimento eternos. Seu pai, Eduardo. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Marina, manchando o papel. Um turbilhão de emoções contraditórias a consumia. Raiva pelo abandono, tristeza pela perda de uma reconciliação que nunca aconteceria, confusão diante da possibilidade de um novo caminho. O telefone tocou, arrancando-a de seus pensamentos. Era Débora. Vi um cartaz hoje na faculdade de música, disse ela sem preâmbulos. Estão anunciando testes para a nova orquestra do maestro Mendonça. Seu nome está na lista de convidados especiais, Marina. O que está acontecendo? Marina sentiu o coração acelerar. Gustavo já estava agindo, colocando-a em uma posição onde seria difícil recusar. A música ou o ressentimento? Qual escolheria agora? Não sei se estou pronta, Dé, confessou a voz embargada. Pronta? Débora riu do outro lado da linha. Você nasceu pronta. O que está te segurando de verdade? A pergunta pairou no ar como uma nota prolongada. O que a segurava? O medo do fracasso? A raiva do pai? Ou talvez, mais assustador ainda, o medo de ter sucesso e descobrir que os anos de sacrifício por sua mãe, embora necessários, haviam sido em vão. O envelope continha também um cartão de visitas do advogado e um segundo papel que Marina não havia notado inicialmente. Era uma fotografia. Eduardo, visivelmente abatido pela doença, segurando um recorte de jornal com a foto de Marina em seu último recital público 6 anos antes. No verso da fotografia, uma única frase. Meu maior orgulho, meu maior remorso. Quem é Marina Alves? Perguntou Alberto Rezende, primeiro violino da Orquestra Sinfônica Estadual, folheando o programa do concerto inaugural da temporada. Nunca ouvi falar dela. Sofia Menezes, violoncelista recém-contratada, deu de ombros enquanto afinava seu instrumento. Dizem que é protegida do maestro. Apareceu do nada. Os cochichos percorriam os corredores do teatro enquanto os músicos se preparavam para o primeiro ensaio geral. A notícia de que uma desconhecida seria a solista de piano no concerto de abertura causara desconforto entre os veteranos, especialmente entre aqueles que haviam competido pela posição. No camarim reservado aos solistas, Marina encarava seu reflexo no espelho. 3 semanas haviam se passado desde a revelação sobre seu pai. 3 semanas de ensaios intensos, de dedos doloridos redescobrir as partituras, de noites mal dormidas tentando recuperar anos de técnica negligenciada. Gustavo havia arranjado tudo. Sua saída do restaurante, com a promessa de que poderia retornar se quisesse, um apartamento temporário próximo ao teatro para facilitar os ensaios, até mesmo um piano de cauda para que pudesse praticar adequadamente. O dinheiro da herança de Eduardo, uma soma surpreendentemente grande, permanecia intocado na conta bancária. Marina não estava pronta para usá-lo ainda. Sentia como se aceitá-lo fosse, de alguma forma, perdoar seu pai completamente. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. 5 minutos, senhorita Alves, anunciou um assistente de produção. Marina respirou fundo, alisando o vestido formal preto que usava para os ensaios. Sua indumentária era modesta, comparada às roupas de grife dos outros músicos, outro detalhe que a marcava como forasteira.
No palco, os músicos silenciaram quando ela entrou, seguida por Gustavo. Sentiu todos os olhares avaliando-a, julgando-a, questionando sua presença ali. Sentou-se ao piano, ajustando o banco nervosamente. Bom dia a todos, começou Gustavo, sua voz preenchendo o teatro. Antes de iniciarmos, gostaria de apresentar formalmente nossa solista, Marina Alves, uma das pianistas mais promissoras de sua geração. Houve alguns aplausos, educados, misturados com expressões céticas. Marina notou particularmente um homem mais velho na seção de cordas que a encarava com hostilidade evidente. Rachmaninoff, concerto número 3, anunciou Gustavo, levantando a batuta. Do início, por favor. Os primeiros compassos da orquestra fluíram perfeitamente. Então chegou o momento da entrada do piano. As mãos de Marina pairaram sobre as teclas por um segundo tenso. Seria este o momento em que todos descobririam que ela era uma fraude, que não merecia estar ali? A primeira nota soou cristalina no ar. A segunda seguiu naturalmente. Logo seus dedos voavam sobre o teclado com uma precisão que surpreendeu até a ela mesma. A melodia melancólica e complexa de Rachmaninoff preencheu o espaço, envolvendo todos os presentes em sua teia emocional. Por alguns minutos mágicos, Marina esqueceu onde estava. Esqueceu as circunstâncias que a trouxeram ali, o pai falecido, os anos perdidos. Existia apenas a música, fluindo através dela como um rio poderoso. Quando o primeiro movimento terminou, abriu os olhos, nem percebera que os havia fechado, para encontrar um silêncio atordoante. Então, algo inesperado aconteceu. Os músicos da orquestra começaram a bater levemente em suas estantes com os arcos, o equivalente musical a uma ovação. Todos exceto um. O homem mais velho na seção de cordas permanecia imóvel, o rosto uma máscara de emoções contraditórias. Ele levantou-se abruptamente e saiu do palco, deixando seu violino para trás. Quem é? Aquele? Perguntou Marina a Gustavo durante uma pausa no ensaio. O maestro suspirou profundamente antes de responder. Henrique Almeida. Foi o melhor amigo de seu pai, antes do rompimento. A biblioteca do Teatro Municipal estava praticamente vazia quando Marina entrou, procurando um lugar tranquilo para estudar as partituras durante o intervalo do almoço. Para sua surpresa, encontrou Henrique Almeida sentado sozinho em uma mesa no canto, examinando velhos programas de concerto. Hesitou por um momento, considerando retirar-se silenciosamente. Mas algo a impulsionou para a frente. Se este homem havia conhecido seu pai, talvez pudesse preencher algumas das lacunas que a carta de Eduardo havia deixado. Senhor Almeida? Chamou suavemente, aproximando-se. Podemos conversar? O violinista ergueu os olhos, seus óculos de leitura, ampliando o olhar penetrante. Devia ter por volta de 60 anos, com cabelos completamente brancos e mãos marcadas por décadas dedilhando cordas. A filha de Eduardo. Não era uma pergunta. Sabia que viria me procurar eventualmente. Marina sentou-se à sua frente, sentindo-se estranhamente nervosa. O senhor saiu durante o ensaio. Sua interpretação. Ele a interrompeu, retirando os óculos. Foi como ouvir seu pai novamente, mas com uma voz própria. Perturbador. O senhor o conhecia bem? Perguntou Marina, tentando manter a voz neutra. Henrique riu amargamente. Crescemos juntos. Estudamos juntos. Tocamos juntos por 2 décadas. Eu era o padrinho do seu casamento. Fez uma pausa, os olhos perdidos em lembranças. E eu fui quem o confrontou quando ele abandonou sua família. Marina sentiu um nó na garganta. O que aconteceu? Por que ele nunca voltou, nem mesmo quando minha mãe piorou? Henrique a estudou por um longo momento, como se avaliando se ela estava pronta para ouvir a verdade. Seu pai era um homem complexo, brilhante e frágil em partes iguais. Ele abriu um dos programas antigos, mostrando uma foto de 2 jovens, músicos sorridentes. A fama internacional o atingiu tarde, aos 40 anos, quando o reconhecimento que sempre desejou finalmente chegou, coincidiu com o diagnóstico de sua mãe. Eduardo quebrou. Não conseguiu enfrentar a escolha entre a carreira ascendente e o papel de cuidador. Então escolheu a carreira, concluiu Marina amargamente. Não foi tão simples. Henrique fechou o programa.
Ele fugiu de tudo. Das responsabilidades, sim, mas também de si mesmo. Cada concerto era uma forma de autopunição. Ele tocava como um homem possuído, não por paixão, mas por tormento. Henrique retirou de sua pasta um CD antigo. Na capa, Eduardo Alves segurando um violino, o olhar distante. Seu último álbum, gravado há 2 anos, quando já estava doente. Ouça a faixa 7. Marina pegou o CD com cuidado. O que é? Uma composição própria. Ele a intitulou Para Marina. Henrique levantou-se recolhendo suas coisas. Eduardo era um covarde em vida, mas encontrou alguma coragem ao enfrentar a morte. Não o defendo, entenda. O que ele fez foi imperdoável. Mas talvez você precise conhecer toda a história para seguir em frente. Antes de sair, Henrique virou-se uma última vez. Você tem um dom raro, Marina. Não deixe que o fantasma de seu pai o destrua, como ele permitiu que acontecesse com o dele. Marina permaneceu sentada por muito tempo, o CD entre as mãos, um peso de decisões não tomadas sobre seus ombros. O passado e o futuro colidiam naquele pequeno objeto circular, e ela precisaria encontrar coragem para ouvir o que seu pai tentara dizer quando já era tarde demais. O apartamento temporário que Marina ocupava no centro de São Paulo era espaçoso e elegante, tão diferente de seu pequeno espaço na periferia que às vezes ela acordava desorientada, sem reconhecer onde estava. Um pianista da orquestra o havia emprestado enquanto viajava para uma turnê solo na Europa. Naquela noite, após o encontro com Henrique, Marina colocou o CD no aparelho de som. Sentou-se no sofá, as mãos inquietas no colo, esperando que a faixa 7 começasse. Os primeiros acordes de violino encheram o ambiente, notas baixas, melancólicas, quase como um lamento. A composição era típica para Eduardo, conhecido por interpretações vibrantes e tecnicamente desafiadoras. Esta peça era simples, crua de emoção, como uma confissão dolorosa. Marina reconheceu, entrelaçada na melodia principal, fragmentos de canções de ninar que seu pai costumava tocar para ela quando criança. Memórias, há muito. Enterradas ressurgiram. Eduardo sentado na beira de sua cama, o violino sob o queixo, inventando histórias musicais para fazê-la dormir. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto. A música atingia um crescendo emocional, as notas mais agudas parecendo gritar o que palavras não podiam expressar. Arrependimento, amor, perda. Quando a peça terminou, Marina permaneceu imóvel por longos minutos. Era mais fácil odiar seu pai quando podia imaginá-lo feliz e realizado sem ela. A revelação de seu sofrimento, de seu arrependimento tardio, complicava tudo. O telefone tocou, quebrando o silêncio opressivo. Era Gustavo. Como foi a conversa com Henrique? Perguntou ele, sua voz revelando preocupação. Como sabia? Marina começou, surpresa. O teatro é pequeno, os músicos falam. Houve uma pausa. Henrique pode ser brutalmente honesto às vezes. Ele me deu um CD, uma composição do meu pai. Marina respirou fundo. Por que está fazendo tudo isso, Gustavo? Por que me procurou realmente? Por causa de uma promessa a um homem morto? A linha ficou silenciosa por alguns segundos. Não apenas isso, respondeu finalmente. Tenho motivos egoístas também. Você é extraordinariamente talentosa, Marina. Quero que toque na minha orquestra porque elevará nosso nível. Mas sim, também por Eduardo. Devo muito a ele. O que você deve a um homem que abandonou a própria família? A amargura na voz de Marina era palpável. Outro longo silêncio. Sua mãe nunca contou a você. Contou? A voz de Gustavo soava cautelosa. Contou o quê? Sobre mim. Sobre minha história com seus pais. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que história? Não é conversa para telefone. Gustavo suspirou. Amanhã, após o ensaio, há um café próximo ao teatro. Encontre-me lá às 5. Antes que Marina pudesse protestar, ele desligou, deixando-a com mais perguntas do que respostas. Que segredo conectava Gustavo tão profundamente a seus pais? Por que sua mãe nunca mencionara essa ligação? O CD continuou tocando, passando para a próxima faixa, outra composição melancólica que parecia um diálogo musical entre pai e filha. Uma conversa que nunca tiveram em vida. E agora,
acontecia através de notas e pausas, em um idioma que transcendia palavras. Marina fechou os olhos, deixando a música envolvê-la, permitindo-se pela primeira vez em anos sentir saudades do pai que havia perdido 2 vezes, primeiro pelo abandono e depois pela morte. O café indicado por Gustavo era um estabelecimento discreto, frequentado principalmente por músicos e artistas do teatro. Quando Marina chegou pontualmente às 5, encontrou o maestro já sentado em uma mesa ao fundo, 2 xícaras de café à sua frente. "Obrigada por vir", disse ele, indicando a cadeira vazia. Marina sentou-se, notando como Gustavo parecia mais velho e cansado, fora do contexto do teatro, longe da autoridade da batuta. "Você disse que tinha algo para me contar sobre meus pais." Gustavo assentiu, tomando um gole de café antes de começar. "Conheci seu pai na Alemanha, em 1995. Eu era um jovem maestro tentando construir carreira. Ele, um violinista talentoso, mas ainda desconhecido. Seus olhos adquiriram um brilho nostálgico. Tornamo-nos amigos próximos, quase irmãos. Foi Eduardo quem me apresentou a sua mãe, Helena, durante uma turnê no Brasil." Marina observava atentamente, tentando reconciliar esta versão de seu pai com o homem que havia conhecido. "Helena era uma pianista excepcional", continuou. "Gustavo, não tão tecnicamente brilhante quanto você, mas com uma musicalidade intuitiva rara. Estava estudando no conservatório quando a conhecemos. Minha mãe tocava piano?" Marina não conseguiu esconder a surpresa. Ela nunca mencionou isso. Gustavo ergueu as sobrancelhas. "Nunca? Ela não contou como vocês conseguiram o piano digital do seu apartamento?" Marina balançou a cabeça, confusa. "Sempre achei que meu pai havia deixado para nós." "De certa forma, sim." Gustavo suspirou. "Marina, sua mãe abandonou a música quando você nasceu, para se dedicar à família. Depois, quando a doença começou a manifestar-se e Eduardo partiu, ela vendeu o piano de cauda que tinha para pagar tratamentos. O digital foi um presente meu, enviado anonimamente quando soube da situação." "Por que anonimamente? Porque nunca nos visitou, nunca nos ajudou diretamente." A voz de Marina tremia ligeiramente. Gustavo olhou pela janela, como se buscasse as palavras corretas. "Porque prometi a Eduardo que manteria distância. Ele temia que..." Hesitou. "Que o quê?" insistiu Marina. "Que eu tentasse ocupar seu lugar." As palavras saíram com dificuldade. "Porque eu amava Helena. Sempre amei." Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. As implicações daquela confissão eram avassaladoras. "Você e minha mãe?" Não desse jeito." Gustavo apressou-se em esclarecer. "Helena amava Eduardo, apesar de tudo. Meus sentimentos nunca foram correspondidos, mas seu pai sabia. Foi parte da razão do rompimento entre nós dois. Então você está me ajudando por ela", concluiu Marina, sentindo-se subitamente manipulada. "Por um amor não correspondido. Estou ajudando porque prometi a Eduardo em seu leito de morte. Porque Helena merecia ver a filha realizar seu potencial. E porque você, Marina, merece uma segunda chance, independentemente de todos nós." Gustavo retirou do bolso um envelope amarelado. "Este é o último programa de recital de sua mãe, antes de conhecer seu pai. Ela tocou Rachmaninoff naquela noite. Foi quando Eduardo se apaixonou por ela." Marina pegou o programa com mãos trêmulas. Na capa, uma jovem Helena Alves sorria confiante, sentada ao piano. A semelhança entre elas era impressionante. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto. Uma versão de si mesma que nunca conheceu. Por que ela nunca me contou? Por que escondeu esta parte de sua vida? Talvez porque doía demais lembrar. Gustavo inclinou-se para a frente. "Helena sacrificou seus sonhos pela família. Quando Eduardo partiu, talvez tenha sentido como se a música tivesse traído vocês duas." Marina folheou o programa, descobrindo críticas entusiasmadas sobre sua mãe, descrições de seu toque extraordinariamente emotivo e promessa de uma carreira internacional brilhante. "No próximo ensaio", disse Gustavo suavemente, "tente visualizar sua mãe ao piano. Toque o Rachmaninoff não apenas para seu pai, mas para ela, para o legado que você nem sabia que carregava." Marina guardou o programa na bolsa, uma peça recém-descoberta do quebra-cabeça de sua própria identidade. Quem era ela realmente?
A filha abandonada de Eduardo? A herdeira musical de Helena? Ou simplesmente Marina, tentando encontrar seu próprio caminho entre sombras do passado? O grande dia do concerto inaugural se aproximava rapidamente. Os ensaios haviam se intensificado, com Gustavo exigindo perfeição de cada músico, especialmente de Marina. Sua interpretação do concerto no 3 de Rachmaninoff evoluíra significativamente, incorporando não apenas técnica refinada, mas também uma profundidade emocional que surpreendia a todos. Após descobrir sobre o passado musical de sua mãe, Marina havia visitado seu antigo apartamento, desocupado desde que se mudara temporariamente. No fundo do armário, encontrou uma caixa que nunca havia notado antes, contendo recortes de jornais sobre os recitais de Helena, antigas fotografias dela ao piano e até mesmo gravações em fitas cassete, cuidadosamente etiquetadas e preservadas. Por que sua mãe escondera tudo isso? A resposta veio em forma de um diário, no fundo da caixa. Nas páginas amareladas, Helena descrevia seu dilema entre seguir carreira ou criar a filha, especialmente após o diagnóstico da doença. Em uma passagem particularmente dolorosa, escrevera: "Não quero que Marina siga este caminho. A música é cruel, exige tudo e raramente recompensa. Se Eduardo, com todo o seu brilhantismo, sucumbiu à pressão, como posso expor nossa filha ao mesmo destino? Melhor que ela nunca saiba o que poderia ter sido. Melhor protegê-la deste mundo que nos destruiu." Agora, no camarim do Teatro Municipal, minutos antes do ensaio geral final, Marina lia aquelas palavras novamente. Sua mãe havia tentado protegê-la, afastando-a da música. A ironia era que o talento havia encontrado seu caminho mesmo assim, como água procurando brechas em uma barragem. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. "Entre", disse, fechando rapidamente o diário. Para sua surpresa, era Henrique Almeida quem aparecia na porta, formal em seu traje de concerto. "Desculpe a intrusão." Ele permaneceu no limiar. Queria desejar boa sorte antes que a loucura comece. Marina sorriu, genuinamente tocada pelo gesto. "Obrigada. Ainda estou tentando acreditar que isso é real." Henrique entrou, fechando a porta suavemente atrás de si. "Ouvi você no último ensaio." Seus olhos críticos a estudavam. "Está quase lá, mas ainda falta algo." "O quê?" perguntou Marina, ansiosa por feedback honesto. "Você está tocando com perfeição técnica, com emoção, até com alma, mas ainda está tocando como alguém com algo a provar." Ele deu um passo à frente. Para quem está tentando provar? Para seu pai? Para sua mãe? Para Gustavo? A pergunta atingiu Marina como um tapa. Era verdade. Cada nota que tocava carregava o peso das expectativas, dos fantasmas, das histórias não contadas. "Como supero isso?" perguntou, sentindo-se subitamente vulnerável. "Toque para você." Henrique sorriu levemente. "Apenas para você, não para a redenção, não para a vingança, não para provar seu valor. Toque porque a música é sua. Sempre foi, independentemente de Eduardo ou Helena." Ele estendeu a mão, oferecendo um pequeno objeto. "Seu pai queria que você tivesse isso. Pediu-me para guardar até que estivesse pronta." Era um anel antigo de ouro, com uma pequena nota musical gravada. Marina o reconheceu instantaneamente. Sua mãe sempre mencionava o anel que Eduardo havia dado a Helena quando se conheceram e que depois desapareceu quando ele partiu. "Ele o levou quando foi embora?" perguntou, incrédula. "Não. Helena o devolveu. Disse que não poderia usar um símbolo de promessas quebradas." Henrique parecia desconfortável com a lembrança. Eduardo o guardou todos esses anos. Em seu leito de morte, disse que pertencia à próxima geração, para que pudesse redimir o significado. Marina pegou o anel hesitante, sentindo seu peso físico e simbólico. "Não sei se posso usá-lo." "Então não use, mas guarde-o como lembrete", disse Henrique, dirigindo-se à porta. "Algumas heranças podemos escolher rejeitar. Outras, como seu talento, são parte inseparável de quem você é." Após a saída de Henrique, Marina ficou sozinha novamente. Colocou o anel na mesa de maquiagem ao lado do diário de sua mãe. 2 heranças, 2 caminhos, 2 visões da mesma arte. O sistema de som do teatro anunciou:
10 minutos para o ensaio geral. Marina fechou, os olhos respirando profundamente. Pela primeira vez desde que Gustavo a encontrara, uma pergunta crucial surgiu em sua mente. Ela realmente queria isso? Não pela memória de seus pais, não para provar algo a alguém, mas por si mesma. A resposta viria através de suas mãos, nas teclas pretas e brancas do piano nos próximos momentos. A noite da estreia chegou com a intensidade de uma tempestade há muito anunciada. O Teatro Municipal estava completamente lotado. Críticos, amantes da música, a elite cultural de São Paulo. Cartazes na entrada destacavam a nova temporada da Orquestra Sinfônica Estadual sob a batuta do renomado maestro Gustavo Mendonça, com destaque especial para a revelação Marina Alves como solista de piano. Nos bastidores, o clima era de tensão controlada. Músicos afinavam instrumentos, conversavam em voz baixa, realizavam seus rituais pessoais de preparação. Marina permanecia isolada em seu camarim, vestida com um longo vestido negro simples, mas elegante. Presente de Débora para a ocasião. Sobre a penteadeira, 3 objetos formavam um triângulo simbólico: o diário de sua mãe, o CD de seu pai e o anel que conectava ambos. Marina os observava silenciosamente, como quem contempla um altar de memórias. Uma batida suave à porta anunciou Gustavo, já em traje de maestro. "Está pronta?" perguntou ele, mantendo-se no limiar. Marina assentiu, incapaz de verbalizar os turbilhões emocionais que a consumiam. "Tenho algo para você." Gustavo entrou, entregando-lhe um envelope. Chegou hoje. Era um cartão simples, sem assinatura, contendo apenas uma frase escrita à mão. Sua mãe estaria orgulhosa. "De quem?" "Colegas do conservatório onde Helena estudou. Eles estão na plateia hoje", explicou Gustavo. "Alguns professores ainda se lembram dela." Marina sentiu o peso da herança que carregava intensificar-se. Não era apenas sua carreira em jogo naquela noite. Era a memória de sua mãe, o legado de seu pai, histórias interrompidas que buscavam continuidade através dela. "E se eu não conseguir?" A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Gustavo sorriu, um gesto raro que suavizou as linhas austeras de seu rosto. "Você conseguirá, não porque é filha deles, mas porque é você, Marina." Um assistente de palco apareceu à porta. 5 minutos, maestro, senhorita Alves." Quando ficou sozinha novamente, Marina pegou o anel da penteadeira. Hesitou por um momento e então o colocou no dedo. Não como submissão ao passado, mas como reconhecimento de sua jornada. No corredor que levava ao palco, encontrou Henrique afinando seu violino. "Lembra do que eu disse?" perguntou ele baixinho. Marina assentiu. "Tocar para mim." "Não?" Henrique balançou a cabeça. "Tocar como você. Nem Eduardo nem Helena. Apenas Marina." As luzes do teatro diminuíram. A plateia silenciou. Marina aguardava nas coxias, sentindo cada batida de seu coração como um metrônomo marcando o tempo de sua vida. A orquestra entrou, recebida com aplausos. Depois Gustavo, imponente e controlado. Mais aplausos. Então, finalmente, o anúncio. "Senhoras e senhores, nossa solista, Marina Alves." O caminho até o piano parecia interminável. Cada passo ecoava nos ouvidos de Marina como passos em uma catedral vazia. Agradeceu à plateia com uma leve reverência, sentindo os olhares curiosos, as expectativas, o peso do nome que carregava. Sentou-se ao piano, ajustou o banco e olhou para Gustavo, aguardando seu sinal. Nos segundos de silêncio antes da primeira nota, todo seu passado desfilou diante de seus olhos. A menina que cresceu vendo o pai partir, a jovem que sacrificou seus sonhos para cuidar da mãe doente, a mulher dividida entre ressentimento e amor. Gustavo ergueu a batuta. Os primeiros acordes da orquestra preencheram o teatro. Marina respirou fundo, sentindo o momento em que deveria entrar, suas mãos posicionadas sobre as teclas. E então, algo inesperado aconteceu. Em vez de tocar as notas iniciais escritas por Rachmaninoff, seus dedos começaram uma melodia diferente. Os primeiros compassos da peça que seu pai havia composto para ela, para Marina, agora transcrita para piano por suas próprias mãos. A orquestra falhou momentaneamente, confusa pela mudança não ensaiada.
Gustavo congelou por um segundo perplexo. Então seus olhos encontraram os de Marina, e ele compreendeu. Com um gesto sutil, indicou à orquestra que aguardasse, permitindo que o piano solo continuasse. A melodia que Eduardo havia criado em seu violino ganhou nova vida sob os dedos de Marina. E então, em uma transição fluida e inesperada, ela começou a entrelaçá-la com o tema de Rachmaninoff, criando uma fusão única, um diálogo entre pai e filha, entre passado e presente, entre perda e recomeço. O teatro inteiro prendeu a respiração diante daquele momento imprevisível. Alguns músicos da orquestra trocaram olhares confusos, outros sorriram, reconhecendo o ato de coragem e transformação que testemunhavam. No exato momento em que a improvisação atingia seu ápice emocional, Marina retornou completamente ao concerto original, e Gustavo, com um movimento preciso da batuta, trouxe a orquestra de volta, agora perfeitamente sincronizada com o piano. O que se seguiu foi mais que uma interpretação, foi uma renascença. Marina tocava não apenas com técnica impecável, mas com uma liberdade que transcendia qualquer execução anterior. Cada nota vibrava com vida própria, contando não a história de Rachmaninoff, nem a de Eduardo ou Helena, mas a história de Marina Alves, com todas as suas complexidades, perdas e descobertas. Quando o último acorde finalmente soou e se dissipou no ar, houve um momento de silêncio absoluto. Então, como uma onda poderosa, a plateia irrompeu em aplausos, levantando-se em uma ovação espontânea que parecia não ter fim. Marina permaneceu sentada por alguns segundos, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, finalmente livre do peso que carregara por tanto tempo. Quando se levantou para agradecer, seu olhar encontrou o de Gustavo, que sorria com os olhos marejados, e depois o de Henrique, que assentia discretamente, um reconhecimento silencioso de que ela finalmente havia encontrado sua própria voz. A recepção após o concerto acontecia no saguão do teatro, com champanhe fluindo abundantemente, e a crítica musical da cidade em peso, discutindo a apresentação extraordinária que acabavam de testemunhar. Marina movia-se entre os convidados como em um sonho, recebendo elogios e cartões de contato de agentes interessados. Uma reinvenção dramática do concerto de Rachmaninoff, citou Débora, lendo de seu celular uma crítica já publicada online. Marina Alves não apenas recuperou uma tradição familiar, mas estabeleceu-se como uma voz singular no panorama musical brasileiro. Marina sorriu, mas seus olhos buscavam um rosto familiar na multidão. Finalmente avistou Gustavo conversando com alguns patrocinadores e dirigiu-se a ele assim que pôde. "Peço desculpas pela mudança não ensaiada", disse ela quando ficaram a sós. "Foi impulsivo e irresponsável comigo." Gustavo balançou a cabeça divertido. "Foi brilhante. Assustador para a orquestra, certamente, mas o público adorou. Esse tipo de risco calculado, de expressão autêntica, é o que diferencia os bons músicos dos grandes artistas." "E agora?", perguntou Marina, subitamente consciente de que havia chegado a uma encruzilhada em sua vida. O Portofino parecia pertencer a outra existência, a uma versão dela que já não reconhecia. Mas "Agora você decide", respondeu Gustavo com simplicidade. "Há convites para turnês, ofertas de gravadoras, possibilidades de bolsas para aperfeiçoamento na Europa. Ou pode optar por algo completamente diferente. A escolha é sua, pela primeira vez." Henrique aproximou-se, um copo de champanhe na mão. Recebi uma mensagem de alguns antigos colegas de seu pai em Viena. Sua expressão, normalmente severa, estava relaxada. Gostariam de convidá-la para uma série de recitais memorialísticos no próximo semestre. A decisão é sua, claro. Marina refletiu sobre as opções que se abriam diante dela. Tantas portas, depois de anos sentindo-se encurralada. "Tenho um pedido antes de qualquer decisão", disse ela após um momento. "Gostaria de organizar um concerto beneficente, com toda a renda destinada a bolsas para jovens músicos de famílias sem recursos." Gustavo sorriu, reconhecendo na proposta ecos da generosidade que Helena sempre demonstrara. "Considere aprovado pela orquestra. Algum nome em mente para o projeto?" Marina tocou suavemente o anel em seu dedo. "Vozes do Silêncio, para talentos que, como eu, quase foram perdidos nas circunstâncias da vida."
Naquele momento, uma senhora idosa aproximou-se timidamente do grupo. Perdoe-me a intromissão. Sou Clarice Moreira, fui professora de sua mãe no conservatório. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Apenas queria dizer que Helena estaria maravilhada hoje. Não apenas pelo seu talento, mas pela coragem de encontrar seu próprio caminho. Marina abraçou a mulher espontaneamente, sentindo uma conexão com uma parte da vida de sua mãe que nunca conhecera. A senhora acha que ela aprovaria minhas escolhas? Helena sempre dizia que a verdadeira música vem da autenticidade, não da perfeição. Clarice sorriu com ternura. Esta noite, você tocou com sua própria voz. Não há aprovação maior que esta. Horas mais tarde, quando o saguão já estava quase vazio, Marina encontrou-se sozinha diante do grande retrato de Rachmaninoff, que decorava uma das paredes do teatro. Refletiu sobre as circunstâncias improváveis que a haviam trazido ali. O reconhecimento casual de Gustavo, a carta póstuma de seu pai, as descobertas sobre sua mãe. Débora apareceu ao seu lado, oferecendo-lhe um copo d'água. Ainda não consigo acreditar que há 3 meses você estava servindo mesas no Portofino, comentou admirada. Marina sorriu, pensativa. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. E quem é? Você, Marina Alves? Perguntou Débora, curiosa. Marina observou seu reflexo no vidro que protegia o retrato, sobrepondo-se parcialmente à imagem do grande compositor. Não via mais apenas a filha de Eduardo e Helena, a garçonete do Portofino ou a nova sensação musical. Via uma mulher que havia encontrado sua própria melodia entre heranças complexas e escolhas difíceis. Sou as notas que ainda não foram escritas, respondeu com serenidade. Sou a música que faço a partir de agora. Do lado de... Fora do teatro, a noite paulistana pulsava com possibilidades. Marina sabia que sua jornada estava apenas começando. Havia cicatrizes que nunca desapareceriam completamente, memórias que continuariam influenciando suas escolhas. Mas pela primeira vez em muitos anos, o futuro se abria diante dela, não como uma sentença, mas como uma composição inacabada, aguardando seus próprios acordes. O anel em seu dedo não era mais um símbolo de promessas quebradas, mas de histórias que continuavam, transformadas pelas mãos que agora as conduziam. E em algum lugar, além da compreensão terrena, Marina gostava de pensar que sua mãe e seu pai finalmente haviam encontrado harmonia, reconciliados pela música que sua filha agora criava. Ela saiu para a noite com passos leves, deixando o silêncio para trás e caminhando em direção à sua própria melodia. Créeme. No te preocupes. Muchas gracias, muchas ¿Vives gracias. sola? Sí, estoy... ¡Ah! No, ahorita no. Ay, cuidado. Bueno. Sí, estoy haciéndome una casa ahí, pretendo hacer una cafetería. Vente, Tan bonito no estos te quedes aquí. Espera, ¿qué? No te quedes aquí sola, sígueme. Ok, ok. Te llevaré a un lugar donde hay mucha gente y te van a cuidar y te van a enseñar y te van a ayudar. Pero ya empecé la construcción. Calmación, espérame. Muchas gracias por ese Podemos- raid, Rexy. ¿Cómo estás? Rain. No me sé los nombres, lo siento, me cuesta. ¿Cómo están? Perdón. Estoy con la chamba de streamer. No pasa nada. Anda a la Martu. Ven, espérate. Come, por favor. Calmación. Una cabeza. Sería me sirven más. Ponte eso. Nada, increíble. Ven, ¿quieres tener una aventura conmigo? Pero estoy chetándome ahora mismo. Yo conozco un lugar donde te puedo chetar muy bien. Ya, bueno, vamos. Sígueme. ¿Sacas que te puse una cuerda para que no te cayeras al subir? ¿Cómo? Déjame le bajo la lluvia. Ah, no,
es que me vine por otro lado. Te puse una cuerda para que siguieras. No había visto. Muchas gracias. Ven. Quiero que tomes todas tus cosas importantes y te voy a llevar a un lugar mejor. Ven. No, pero aquí me gusta. Tiene el No, ambiente aquí de es cafetería. mierda. Oye, Aquí es mierda, aquí es mierda. aquí es mi casa, como que Aquí es mierda. No aquí le te digas vas a- así. no. a mi casa. Aquí, mira, huele a popis aquí. ¿Cómo? Mira, si parece como una casa de haditas. Ok, vacíate. Deja todo lo que tengas que dejar. Ya, a ver. ¿Qué me sirve? Yo me quiero llevar estos árboles, porque mínimo espero que hayan árboles rosados allá, si no, no me sirve tu locación. Un tronco rozón, sí. A ver... Este libro, esto... Joven, y a partir de ahora, esto... tú eres mi segunda mano, ¿vale? ¿Tu segunda mano? Sí. ¿Y ese papel tan Eres importante? mi mano derecha. Espérate, esto me sirve. Vente, sígueme. Calmación, estoy... ¡No, Para mi que mesa! veas que para comenzar nuestra amistad, te regalo un hada en una botella. Increíble, las odio, me encanta que estén en botella. Sígueme. Necesitamos esto. Ok. Te voy a hacer una monstruo en Minecraft. Y el día que yo muera, tú te quedarás con mi imperio, ¿vale? Ok, me parece. Ah, sí, cierto. Toma. Pero mi meta de vida, yo quiero tener una cafetería, entonces si no cumple... Yo te pago la cafetería. No, sí, yo me la puedo hacer, pero quiero que... Si cumple con tu estereotipo de lugar, porque si no tienes flores rosadas, no me sirve. Toma. Eso fue lo que me dio el Mimic. ¿Y esto? Son A unas ver. botas que espantan a los creepers. No te lo puedo creer, y son de gatito, qué linda. ¿Dónde se ponen? Acá. Dale clic derecho. Solo ponlas en la mano, dale clic derecho. No las tengo, las perdí. Aquí están. Y cuando te pegan hacen como gatos. No, está muy buena. ¿Opiniones de esta skin? Está increíble. Ay, ¿Cómo que tu skin? ahora la no, de la cafetería. skin. No, estaba hablando, le estaba diciendo al chat que de la skin con el gatito. Sígueme. Dime, ¿qué tanto le temes a morir? A morir, me muero galeta, así que... No, pero ¿qué tanto miedo le tienes a la muerte al momento de hacer locuras? Bastante, diría yo. Ok, te voy a quitar ese miedo. Mira, Ok, a acércate ver. al creeper. Acércate al creeper. Mira. ¿Quién se escapa de quién ahora? Nah, tan increíble. Listo. Te puedo mostrar un secreto. Bueno, o sea, lo que puedes hacer es que si el creeper te va a explotar, pones un bloque y no mueres. No, sí. Y Sí, conozco. Y si llega a explotar, te va a dar medio corazón de vida. Vente. Siento como que me están secuestrando un poco. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Tengo mucho miedo, chat, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Es una aldea vikinga. Aquí vivimos muchas personas. Bienvenido, eres parte de la aldea. ¿En serio? Yo quería hacer una cafetería aquí, pero vi que estaba ocupado. Diles que vienes conmigo.
Diles tú, mejor no me vayan a matar. Ven. A ver. Esta área está más bonita que la puta mierda donde estabas. Oye, igual estaba bonito, había que meterle mano. Hola, Gina. Mira, Oli. compré una ¿Cómo VTuber. están? Hola, ¿cómo estás? Oli, me secuestraron, ahora soy parte, creo. Ah, qué bonitas pantuflas. Ay, muchas gracias. Okami. Okami. ¿Está Yo aquí andaba Okami? bautizando mi mina ya, espérame. Hola, Ah, hola, sí. Kishi. Mira, Oye, compré una ¿crees que me VTuber. pueda robar para poner una foto mía allá? Es que ya me voy, güey. Es para que sepan que es mi casa. Voy a poner una foto mía allá. Ah, gracias. Compré una VTuber, Kishi. Salúdala. Oli. Hola. ¿Cómo te Sean compró? amigas. Me amenazó, me dijo que me iba No, sí, a así es, robar así es. todo si no venía y que mi casa era horrible y todo eso me dijo. Ay, ¿cuál es tu casa? No alcancé, hice el piso y me dijo, ven para acá. Viva. Así que Oye, bueno, ahora ¿y Bueno, la, mande. y la comida? Está en los cofres todo. En los Ah, hornos, gracias. perdón. En los hornos, en los hornos. Ok. Amiga, te traje carne para que nos hicieras comidas custom, no puta comida de Minecraft. En este caso lo hubiera hecho yo. Ah, puta madre, pues yo qué voy a saber, güey. Ok, Yo no sé pasa cocinar. nada. Hola, Rey. No, pero eres mujer. ¿Cuántas veces tengo que decirte eres mujer? ¿Sabes cocinar? Oye, Okami. Oye, Okami. Puta madre, ¿Mande? Okami, ¿dónde estás? Abajo suyo. ¿Dónde estás, Okami? Aquí abajo. Oye, Okami, te robé Perdona, tu cosa de no la tocarte gente- porque ya la me gente voy y aquí es podría rara. poner una foto mía en mi casa. No hay cookies. No hay cookies. Gracias, Okami, gracias. Bueno, Bueno, ven, ponte en la cama aquí. Ven. ¿cómo? Ponte cama para que si mueres aparezcas aquí. Y guarda la Waystone. Ok. Ven. Sígueme. ¿Y eso de quién es? ¿Qué cosa? ¿Eso? No sé. No te preocupes. Súbete, te llevaré. ¿A dónde? ¿Por aquí? Tú súbete. Vamos a hacer muchas cosas. Dime, Me van a ¿qué tan matar. familiarizada estás con la conquista española a Latinoamérica? Me conquistaron. Me conquistaron.